Você já pensou no que significa estar suspenso apenas pela misericórdia de Deus sobre o abismo da eternidade? Jonathan Edwards pregava com voz tremendo: a ira de Deus é como grandes águas represadas. Quanto mais elas esperam, mais forte será a sua queda. Ele via os homens caminhando despreocupados, rindo, se divertindo, mas sem perceberem que estão a um passo do juízo. Vivem como se tivessem o controle, mas ignoram que a paciência de Deus não é infinita. Cada pecado não confessado, cada resistência ao Espírito, cada endurecimento do coração é como uma gota a mais nesse reservatório. E Edwards dizia: quando o dique romper, não haverá quem suporte. Não é popular falar sobre a ira de Deus hoje. Preferimos ouvir mensagens que acariciam, que acalmam, que dizem que tudo ficará bem. Mas Edwards não pregava para agradar ouvidos. Ele pregava para acordar almas. Ele lembrava que o mesmo Deus que é amor é também fogo consumidor. O mesmo Deus que oferece graça oferece também juízo. Ele comparava o pecador a alguém caminhando sobre uma teia de aranha, pendurado sobre o inferno. A qualquer momento, o fio pode se romper. E a única razão de ainda não ter se rompido é a pura misericórdia de Deus. Não porque o homem merece mais tempo, mas porque Deus, em sua longanimidade, ainda estende a oportunidade de arrependimento. E Edwards clamava: não confunda a paciência de Deus com a aprovação de Deus. O silêncio de Deus diante do pecado não é consentimento, é misericórdia. Mas um dia essa misericórdia dará lugar ao juízo. E nesse dia, nenhum argumento, nenhuma desculpa, nenhum orgulho será suficiente. A pergunta é: onde você estará quando as águas se soltarem? Você estará firme na rocha que é Cristo, ou será arrastado pela torrente da ira? Porque não existe terreno neutro. Ou estamos escondidos em Cristo, ou estamos expostos ao juízo. Jonathan Edwards não suavizava suas palavras porque sabia que não era uma questão de escolha estética, mas de urgência espiritual. Ele enxergava almas caminhando rumo à perdição eterna, e isso o fazia pregar como quem alerta uma cidade em chamas. Quando dizia que a ira de Deus era como águas represadas, ele queria gravar nos corações a imagem de que o juízo não apenas virá, mas que está sendo acumulado gota a gota até o momento da explosão. Pense nisso: cada mentira não confessada, cada pensamento impuro alimentado, cada momento de orgulho, cada vez que o Espírito Santo foi ignorado, tudo isso é como mais uma gota caindo nesse reservatório invisível. Aos olhos humanos, nada acontece. O céu continua azul, a vida continua seguindo. Mas no mundo espiritual, a pressão aumenta. E Edwards advertia: um dia, essa represa vai se romper e a queda será repentina, irresistível e devastadora. Ele pregava que o ser humano tem uma falsa sensação de segurança. Achamos que estamos no controle, que temos tempo, que amanhã poderemos nos arrepender. Mas Edwards lembrava que amanhã não pertence a ninguém. O fio da vida é tão frágil quanto uma teia de aranha sobre o fogo. Basta um sopro, basta um acidente, basta um momento, e a eternidade se abre diante de nós. E a eternidade não tem volta, não tem segunda chance, não tem negociação. Por isso, ele clamava: fuja da ira vindoura, corra para Cristo. A urgência de sua voz não era teatro, era desespero por ver pecadores brincando à beira do abismo. Ele sabia que, sem Cristo, o homem não tem esperança. Nenhum diploma, nenhuma posição social, nenhuma religião externa pode sustentar a alma diante do tribunal de Deus. Só o sangue do Cordeiro é suficiente. Mas aqui está a maravilha da mensagem de Edwards. Enquanto o juízo é real e iminente, a graça ainda está disponível. O mesmo Deus que acumula a ira é o que em Cristo oferece perdão. O mesmo Deus que poderia nos destruir em um instante é o que nos sustenta pela mão da misericórdia, dando tempo para o arrependimento. E Edwards lembrava: a misericórdia de Deus não é fraqueza, é oportunidade. Mas se for rejeitada, se tornará testemunha contra você. O orgulho humano, porém, resiste.
Quantos naquela época ouviam a mensagem de Edwards e se convenciam de que eram bons o bastante? Quantos hoje fazem o mesmo? Eu não sou tão ruim. Há pessoas piores do que eu. Deus sabe que eu tento ser uma boa pessoa. Mas o Evangelho não é sobre ser menos ruim que o vizinho. É sobre ser totalmente transformado por Cristo. O padrão não é outro ser humano. O padrão é a santidade de Deus. E diante dela, em todos caímos. Edwards pintava esse contraste com palavras fortes. O pecador é como alguém suspenso por um fio sobre as chamas do inferno. O fio não é feito de aço, mas de uma frágil teia de aranha. A cada instante poderia se romper e nada além da misericórdia de Deus o impede de cair. Essa imagem aterrorizava sua geração e deve nos aterrorizar ainda hoje, porque é a realidade espiritual sem Cristo. Ele não pregava para encher templos, mas para esvaziar o inferno. Sua voz ecoava como trombeta. Você está seguro? Sua vida está escondida em Cristo? Ou está apenas confiando em sua própria justiça? Porque no dia em que as águas da ira se soltarem, a única arca de salvação é o Cordeiro. Fora dele, tudo é devastação. E Edwards ia ainda mais fundo. Não se trata apenas de temer a ira, mas de reconhecer a beleza da graça. Porque quanto mais entendemos o peso do juízo, mais valorizamos o preço da cruz. Cristo não morreu para nos dar apenas uma chance melhor de viver. Ele morreu para nos salvar da condenação certa que todos nós merecíamos. Sem ele, não havia esperança. Com ele, a plena redenção. Essa mensagem não é agradável aos ouvidos carnais. Muitos o criticavam, dizendo que era duro demais, severo demais, sombrio demais. Mas Edwards sabia. É melhor ser ferido agora pela verdade do que condenado para sempre pela mentira. É melhor ser acordado pelo temor agora do que dormir no engano e acordar no inferno. Hoje, talvez mais do que nunca, precisamos ouvir essa trombeta. Vivemos em uma era em que o pecado é normalizado, o inferno é ridicularizado e a santidade é esquecida. As pessoas correm atrás de prazeres e conquistas, enquanto a eternidade se aproxima como águas represadas prestes a se soltar. E a voz de Jonathan Edwards ainda ecoa: corra, não adie, hoje é o dia da salvação. O Espírito Santo usa mensagens assim, não para nos esmagar, mas para nos salvar. Ele quer nos levar ao desespero de nós mesmos, para que possamos correr para os braços de Cristo. Ele nos mostra a profundidade do perigo para revelar a grandeza da salvação. Porque quando você entende de onde Deus o tirou, você jamais verá a graça como algo pequeno. Talvez você ouça essas palavras e sinta peso. Talvez sinta medo. Mas esse medo pode ser o início da verdadeira sabedoria. Porque o temor do Senhor é o começo da sabedoria. E é desse temor santo que nasce a humildade, o arrependimento e a fé. Jonathan Edwards não pregava para gerar terror vazio, mas para conduzir ao arrependimento verdadeiro. E a boa notícia é esta: enquanto você respira, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Enquanto a misericórdia sustenta o fio da sua existência, você pode correr para Cristo. Mas não brinque com o tempo. Não pense que pode adiar indefinidamente. Porque cada segundo sem arrependimento é mais uma gota caindo nesse reservatório. Imagine as águas subindo, cada vez mais pesadas, cada vez mais próximas do rompimento. É isso que acontece na vida daquele que adia sua entrega a Deus. Mas imagine também a graça aberta diante de você agora. Cristo dizendo: venha, eu sou a rocha segura. Venha, eu sou a arca da salvação. Venha, antes que seja tarde demais. Jonathan Edwards pregava isso até perder as forças, porque sabia que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se uma só fosse salva daquela multidão, já teria valido a pena. Ele não pregava para agradar, mas para transformar. Ele não buscava aplausos, mas lágrimas de arrependimento. Ele não buscava fama, mas frutos de salvação. Essa mesma voz ecoa hoje, através do tempo. A ira de Deus é real, mas a graça também é.
Escolha hoje de que lado você estará quando as águas se soltarem.